A paz dos Senhor, meus amados, meus queridos irmãos. Hoje é dia 10 de abril, uma sexta-feira, e nós temos um grande feriado nacional hoje, que é a famosa Sexta-feira Santa, que é o dia que nós reconhecemos que o nosso Mestre, nosso Messias, foi crucificado, Jesus Cristo. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra nesse dia. No livro de Mateus, no capítulo 27, no versículo 38 em diante, está escrito o seguinte: Então 2 ladrões foram pregados em estacas de execução com ele, uma à direita e outra à esquerda. As pessoas que passavam por ali gritavam insultos, balançando a cabeça e dizendo: Então você pode destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias? Salve a si mesmo. Se você é o Filho de Deus, desça da estaca. Da mesma forma, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os anciões escarneciam dele. Ele salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Então, ele é o rei de Israel, não é? Se ele descer agora da estaca, acreditaremos nele. Ele confiou em Deus, que ele salve agora, se de fato quer bem. Afinal, ele não disse, sou filho de Deus? Até mesmo os ladrões que estavam pregados na estaca os insultavam. Desde o meio-dia até as 3 da tarde, toda a terra esteve envolta em escuridão. Por volta das 3 horas, Jesus gritou: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Ao ouvir isto, alguns dos que estavam ali disseram: Ele está chamando Eli. Imediatamente, um deles que correu, pegou uma esponja embebendo em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Os outros disseram: Espere, vamos ver se Eli vem salvá-lo. Entretanto, Jesus, depois de gritar novamente, entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do templo foi rasgado em 2 partes, de alto a baixo. Houve um terremoto e rochas se partiram. Sepulcros foram abertos e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Depois da ressurreição de Jesus, eles saíram do sepulcro e entraram na cidade santa, onde muitas pessoas os viram. Quando o oficial romano e os que estavam com ele vigiando Jesus viram o terremoto e tudo o que estava acontecendo, ficaram aterrorizados e disseram: Ele realmente era um filho de Deus. Meus queridos, eu fico imaginando o cenário, né? É claro que os dias não são coincidentes no calendário judaico e no calendário cristão. Por exemplo, essa Páscoa agora dos judeus, ela foi celebrada, na verdade, quarta-feira passada agora. Mas vamos supor o seguinte, que na quinta-feira à noite, eu imagino o seguinte, na quinta-feira durante o dia, ele já tinha feito muitas palavras, ensinamento aos discípulos, reuniões. Com certeza ele sabia de tudo o que ia acontecer com ele pela frente. A alma dele já estava abatida na quinta-feira durante o dia. Ele esteve ali um pouco antes, em um jantar, falando com os discípulos. Ele foi presenteado com um perfume caro em um frasco de alabastro, que foi derramado sobre a cabeça dele. E ele já dizia ali que aquele perfume era para embalsamar o corpo dele, que ele sabia que ele ia morrer e ressuscitar. Você imagina a situação da mente desse homem. Imagina o coração dele, a apreensão que ele estava, o sofrimento que ele havia de acontecer. E aí na quinta-feira à noite foi o grande dia. O dia em que ele foi abertamente traído ali.
Ele foi vendido por 30 moedas de pratas, e Judas o traiu, entregou ele aos soldados. Naquela quinta-feira à noite, ele já estava ali encerrando o dia ali, cansado, preocupado, ansioso não, talvez triste, abatido, né? E a palavra diz que na quinta-feira à noite, ele passou a noite toda acordada praticamente. Praticamente não, ele passou toda a noite acordada, que ele esteve ali em oração, um coração angustiado, sabendo o que havia de acontecer ali. E ele pedia para os discípulos a companhia, a presença deles ali, mas nada, os discípulos estavam com muito sono, eles dormiam insistentemente. 3 vezes Jesus foi ter com eles, para ele poder estar com ele naquele momento de tristeza, de sofrimento, de dor, mas os discípulos não conseguiram. E lá pelas madrugadas, pelas tantas da noite, lá vem Judas com os soldados, com as suas lamparinas, suas lâmpadas, com seus porretes, as espadas, todo aquele grupamento ali, e prenderam Jesus. Você vê que o dia anterior dele não foi fácil, a noite muito menos, passou a noite em claro, foi preso, já estava tudo pronto ali, a situação para prender ele, a armadilha que fizeram para ele. Já estava em reunião o sumo sacerdote e os seus discípulos deles lá, para guardar a prisão e trazer a casa do sumo sacerdote a Jesus Cristo. E ele então compareceu ali ao sumo sacerdote. E ele começou aquela história que você sabe, de interrogação, caçando o meio de acusá-lo. As pessoas ali mentiam, tentando encontrar uma justificativa para poder acusá-lo de pecado, de blasfêmia, e poder executá-lo, matá-lo. Tudo por inveja. A palavra mesmo diz que foi por causa da inveja. Até que, enfim, o sumo sacerdote fez uma pergunta, para Jesus, e ele, respondendo aquela pergunta, foi o estupim para justificar a prisão dele. Porque o sumo sacerdote perguntou para ele o seguinte, exijo que você jure pelo Deus vivo, diga-nos se você é mesmo o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu, as palavras são suas, mas eu digo que verão o Filho do Homem assentado com grande poder e grande glória, vindo sobre as nuvens do céu. Aí ele disse assim, basta. Confessou que é o Filho de Deus, quem que é ele para dizer que é o Filho de Deus? Então, por esse motivo, prenderam ele, passou por aquele julgamento com Pilatos. Foi um julgamento difícil, Pilatos não queria executá-lo, porque não tinha motivo nenhum para poder executá-lo, mas pela pressão popular, pela pressão religiosa, por inveja dos sacerdotes, eles, por inveja de ver ali um homem que tinha 33 anos de idade, para eles um jovem, porque aqueles sacerdotes, imagino eu, já estavam ali com suas barbas brancas, calvos ou cabelo branco, já imagino assim uns 60 anos em diante, experientes, conhecedor da Torá, da Taná, de ponta a ponta, de todas as leis, os princípios, embora eles pregavam e não viviam. Eles viviam naquele mundo religioso, naquela escravidão da religião, mas não tinha a realidade da religião, do amor. E ele então, por inveja, eles levantaram motim, usando a população, o povo, como manobra, e por questões políticas, então, resolveram então crucificá-lo. Pilatos não teve saída, porque ele foi pressionado a ponto de questionar até mesmo a questão do reino dele, a presença dele. Enfim, Jesus foi condenado. Olha só, isso já era de manhã, Aí, naquela manhã toda do dia, na sexta-feira, aquela tensão, aquele julgamento, aquela pressão, finalmente ele foi levado para ser colocado uma coroa de espinhos na cabeça dele. Mas aquele colocar, meu irmão, não é chegar assim, colocar com um jeitinho, devagarzinho, alguma coisa na cabeça dele, assim, não.
Imagina que eles colocaram a coroa, quem sabe até deram uma pancada ali para aquela coroa cravar no couro cabeludo dele. Com certeza ele já escorreu muito sangue, porque o couro cabeludo é uma parte da pele que é muito irrigada, tem muito sangue, e sangra facilmente, então sangrou bastante naquela situação ali. E batiam com a vara na cabeça dele, e esmurravam ele, batiam de verdade. Agora você imagina um monte de homens cercando uma pessoa como Jesus, indefeso, e sendo esmurrado de todos os lados, e ainda querendo, e fazendo chacota dele. Ele adivinha quem esmurrou você, se você verdadeiramente é um profeta. Que situação, né, meus irmãos? Cuspiram nele, chicotearam ele muito. O chicote romano era feito para torturar mesmo. Couro trançado, nas pontas dessas tranças espículas de ossos de metal, para estilhaçar a pele, machucar, ferir, sangrar mesmo, cortar a pele literalmente. Imagina um brutamonte daqueles soldados romanos, forte pra caramba, musculosos, preparados desde a juventude, né, nos exercícios físicos para poder ter musculatura, ter resistência, força, chicoteando um homem de joelho amarrado, indefeso, com toda a fúria ali para mostrar serviço a quem estava assistindo, ao rei, às pessoas ali, executando ali o serviço deles, achando que estava fazendo com grande presteza daquela tortura cruel. E Jesus ali então já estava já ensanguentado, fraco, abatido, esmurrado, doído. E sem contar que ele não tinha tomado café da manhã, não tinha tomado água, estava ali sangrando, a pressão psicológica e emocional terrível. E nessa circunstância toda, aí, todo cheio de hematomas, de sangramento, ele foi então para ser executado naquela cruz, cravando os cravos ali entre os ossos do punho, que é onde podia suportar o peso dele. Imagina a dor lacinante desse cravo no punho dele, entre dois ossos. Aqueles cravos entraram ali, com certeza abriram aqueles ossos ali, romperam alguns tendão talvez, machucou muito, certeza, machucou nervos, passam nervos por ali, e nervo dói demais. Então foi uma dor lacinante mesmo, muita dor, sofrimento terrível dos dois lados, cravo nos pés também. Imagina, meu irmão, cravar os pés. Então, tudo isso daí ele passou. E lá na cruz, ele foi paciente, ele negou a beber o vinagre com fel, que era uma bebida que ele dava às pessoas que estavam passando por dor, tipo de um anestésico, um álcool para poder esvanecer um pouco, aliviar a dor, a situação toda ali. Mas ele negou tomar aquilo ali porque ele reconhecia que ele precisaria passar por todo aquele sofrimento sem nenhuma ajuda externa, sem nenhuma medicação, nenhuma coisa. Ele tinha consciência que ele sofreu tudo aquilo ali pelo amor de nós. Imagina que ele foi crucificado às 9 horas, apenas meio-dia aconteceram fenômenos tremendos, terríveis em toda aquela região. De repente, toda a terra ficou escura, em trevas. Imagina só, meio-dia, sol a pino, de repente ficar escuro, em trevas. De repente, terremoto, chacoalhou toda aquela região. O povo deve ter ficado desesperado, correram para suas casas. Imagina o que está acontecendo. Essas casas abaladas, muitas devem ter caído. Foi uma terrível situação naquela cidade. E ali os guardas que ficaram ali próximo dele, algumas pessoas que ficaram próximo dele ali, testemunhando tudo isso, correram lá, outra vez tentaram dar para ele a bebida, uma esponja, bebida com vinagre, para poder colocar na boca dele, para poder aliviar um pouco a alma dele ali. Mas quando eles viram, já era tarde. Ele fez essa explanação, essa súplica, essas últimas palavras, aí depois disso ele morreu. Meus queridos, é assim que disso daí é o véu lá do templo, né, que separava o lugar santo dos santos, que era um véu grosso, tecido,
a mão, ele foi rasgado milagrosamente de alto a baixo, abrindo ali para todos verem que o Santo Santo agora não estava mais oculto, estava aberto, acessível, visível. Ele nos abriu um novo e vivo caminho pelo qual nós temos acesso ao trono da graça do Pai. Meus queridos, e foi assim então que foi a morte cruel de Jesus. E isso é muito forte, porque a gente sabe como é difícil passar por essa situação. Ainda mais ele que abriu mão da sua glória, estava lá com o Pai, com as suas vestes de filho, né, suas vestes celestiais, toda aquela glória, aquele conforto, a presença do Pai, a presença dos anjos, o louvor lá na glória, nas regiões celestes, e descer aqui, se humilhar, se tornar como um de nós, um ser humano, passar o sofrimento que a gente passa. Ele teve sede, ele teve fome, ele teve dor, ele teve angústia, ele sofreu muito, ele sabe do nosso sofrimento, e morreu na morte cruel dessa, porque a execução por crucificação na cruz era para os piores pessoas possíveis, para os bandidos. É a pior forma de condenar uma pessoa naquelas circunstâncias. Então, meus irmãos, ele sofreu demais para nos salvar. Nós precisamos valorizar o sacrifício da cruz, honrar esse Deus que sofreu tanto para nos salvar. Foi uma obra maravilhosa, completa. Ele obedeceu, foi obediente até a morte de cruz. Meu irmão, não é uma mensagem fácil. Eu recomendo a quem não assistiu, assista aquele filme que fala sobre a paixão, o nome dele é Paixão. Um filme que relata muito bem esse intervalo da prisão dele até a execução. São cenas fortes, mas nós precisamos ver, rever, recordar, porque para dar valor ao nosso Rei, ao nosso Salvador, que sofreu tanto para nos salvar. Hoje nós estamos aqui passando por alguma dificuldade, lamentamos, questionamos, criticamos, murmuramos, esperneamos, somos assim cheios de dodói, que as coisas têm que ser feitas do nosso perfil, do nosso agrado, né, que o Evangelho tem que ser entregue para nós como um prato que a gente escolhe como ele tem que ser feito para nós. A gente fica cheio de mimimi, né, com questões banais, em questão de relacionamento, de igreja, muitas pessoas desdenhando, não tem compromisso, né? A gente fica assim, na superficialidade do Evangelho, e a gente está vivendo agora uma situação crítica, né? Estamos no princípio das dores, que já é o prenúncio da volta de Cristo. E mais do que nunca, meus irmãos, precisamos levar isso a sério, reconhecer que nós somos pecadores, que todos nós somos pecadores, se curvar diante de Deus de verdade mesmo, de joelho, colocar o rosto em pó no chão e confessar o pecado, não esconder, confessar o pecado, pedir perdão a Deus, reconciliar com Deus, preparar, limpar nossas vestes, porque os dias são maus e a vinda do Messias está próxima. E nós não somos daquelas pessoas que vivem nas trevas, mas nós vivemos na luz. Nós não sabemos, amados, o dia e a hora, ninguém sabe, mas nós sabemos o tempo, os sinais. Para isso ele nos deixou vários sinais. Ele nos deixou sinais nos céus, na terra, nas nações, nos mares, em toda a situação, nos profetas. Quantos profetas têm se levantado para alertar o povo da necessidade de voltar para a igreja, reconciliar com a igreja, arrepender dos pecados, reconciliar com Deus, preparar, limpar as vestes, estar preparados para a volta do Messias, que está muito breve. Que essas palavras cheguem ao seu coração, que o Espírito Santo do Senhor possa levar você a uma verdadeira comunhão com Deus. Fique na paz, que Deus abençoe. E feliz Páscoa. Daqui a 2 dias celebraremos a ressurreição de Cristo. E veremos também a mensagem a esse respeito. Amém.